Meus amigos do Ponto de Vista, estamos iniciando mais uma semana do nosso programa Ponto de Vista e o nosso convidado de hoje está aqui ao nosso lado, é prefeito eleito do município de Várzea. O Toninho, ou Toninho, como é mais conhecido lá na região de Várzea, é o nosso convidado de hoje. Lembrando que nós estamos naquela sequência de trazermos aqui prefeitos eleitos ou reeleitos nessa última eleição e que assume os destinos dos seus municípios a partir do dia 1º de janeiro. Diplomados, provavelmente agora em dezembro, se eu não me engano, de Santa Luzia, dia 14, né? Dia 6. Dia 6 agora. 6, terça-feira. Terça-feira agora. Dia 6 será a diplomação do município de Várzea. Então, serão diplomados agora e assumirão os destinos dos seus municípios no dia 1º de janeiro de 2017. Estou ao lado dele aqui. Primeiro, Toninho, obrigado pela participação aqui conosco. Eu estou com o resumo final do resultado da eleição lá de Várzea. O Toninho teve 1.022 votos, 46, quase 47% do eleitorado de Várzea depositaram a confiança no Toninho. Primeiro, obrigado por estar aqui conosco. Essa confiança do pessoal, 1.022 votos, como é que você recebeu tudo isso? Um abraço, obrigado pela presença aqui conosco. Bom dia, Silvio Romero. Bom dia, amigos da TV Sol. Primeiramente, quem agradece sou eu, o convite, por poder participar desses blocos de entrevistas. Então, desde já, o nosso muito obrigado. Silvio, nós encaramos a campanha com muita tranquilidade. Temos um bom grupo de ex-prefeitos, do prefeito atual, a pessoa com quem eu me dou muito bem. Temos um bom grupo de vereadores, tanto é que fizemos maioria. E o resultado foi encarado com naturalidade. Já esperávamos, as pesquisas já mostravam que iríamos ter êxito na campanha. E, por coincidência, a última pesquisa bateu exatamente com o resultado final. Com esse resultado final. Muito bem. Toninho, o Galego, como é mais conhecido, meu amigo, o Galego lá de Várzea, fez um trabalho e conseguiu reunir todas as partes do processo e durante algum tempo Várzea praticamente não teve adversário, era todo mundo junto. E nós sabemos que quando do processo da reeleição do Galego, tudo bem. Agora, nesse momento agora, cada um partiu para o seu lado, cada um quiseram ter uma definição com relação à eleição. Estava dentro do contexto, estava dentro do trabalhado por vocês? De fato, eu vi em 2008, quando fomos eleitos a primeira vez, porque eu já venho com o Galego. Você é atual vice de lá, atual, né? Vice de Galego, já reeleito também. Em 2008 fomos eleitos juntos, né? Nós fizemos os 9 vereadores, Em 2012 conseguimos repetir bons números na Câmara, que fizemos 6. E chegamos nessa eleição apenas com 3 vereadores, 6 passaram a ser oposição. Mas isso aí é normal, faz parte do processo político, faz parte do jogo da política e nós encaramos isso com naturalidade, fizemos um bom trabalho, tanto é que conseguimos fazer a maioria. Nessa eleição foram 3 candidatos, nós fizemos 5, o nosso opositor, Demazinho, conseguiu fazer 3 e Dona Mazé, nossa outra opositora, fez apenas 1. Por que Dona Mazé dessa vez decidiu sair? Ou ela já tinha sido candidata outras vezes? Não, para prefeita não. Ela era candidata a vereadora. Ela teve, salvo me engano, 4 mandatos de vereadora. Né? Agora, nessa última, foi o marido dela. Atualmente, melhor dizendo, o vereador é o marido dela. E ela entendeu por bem, faz parte do jogo. Foi uma postulação legítima, claro. É uma mulher que tem serviço prestado no município e entendeu por bem sair candidata. Eu estava vendo aqui, meu caro Toninho, o modelo de Várzea, que não é diferente, por exemplo, do modelo Patos, na questão do comparecimento do eleitor, né? Ou seja, uma abstenção muito pequena, 3,13%, compareceu em muitos poucos votos brancos em nulos e branco, né? Ou seja, o voto válido muito alto, 97% de votos válidos para o município. Ou seja, foi um nível de comparecimento das pessoas que iriam votar. Com certeza. Em Várzea tem essa característica das pessoas gostarem de ir às urnas. Isso também é reflexo da educação do município, né? Nós sabemos que Várzea tem um grande índice, né,
No IDEB, por exemplo, por muitos anos foi o primeiro colocado, hoje estamos em segundo. É uma meta a ser recuperada, que é essa primeira colocação. O número de pessoas escolarizadas é imenso, chegando perto do zero, o analfabetismo, né? E tudo isso se reflete na política também, né? São pessoas politizadas que, sem dúvida, gostam de ir às urnas para eleger seu representante. Eu estou tratando nesse primeiro momento do modelo, como é que você foi eleito. Depois eu vou entrar, claro, no trabalho específico do Toninho enquanto prefeito do município de Várzea. Eu estou vendo aqui sua Câmara, 5 do Democratas, o Carlos Antônio, Vandes, Ilmar, Charles Freire e Edinho, né? Diretamente do Democratas. Isso. Aí eu estou vendo Tico de Arnaldo, que é do PR, 2 do PSB, Marcelo e Carlos Henrique, deve ser ligado ao Demazinho. Isso. E Carlos Henrique, não, e o Vaguinho, que é do PMDB, eu também não sei. Quantos vereadores você vai contar com essa Câmara? Olha, inicialmente eu conto com 5, né? Que são diretamente do Democratas. Que são diretamente do Democratas, mas pretendemos contar com mais, né? Claro. Vamos trabalhar, vamos conversar, que também faz parte, né, da política, do jogo, e vamos procurar trazer mais alguns para a gente. Procurar convencê-los que nós temos o melhor trabalho, nós temos as melhores propostas, para que Várzea continue crescendo. E aconselhar também, se for de fazer oposição, que faz parte da democracia, e é salutar que isso existe, mas que faça com responsabilidade, que faça com critérios justos, com critérios que faça Várzea avançar sempre e não retroceder. O seu vice-prefeito é o Alexandre, que é o atual presidente da Câmara. Não, Alexandre foi no primeiro biênio, o atual presidente é Carlos Antônio. Carlos Antônio, que está eleito. Que foi reeleito, foi mais votado. Isso. Meu caro Toninho, ainda nesse processo de formação lá de Várzea, você estava ao lado de o seu pai, o doutor Ottoni, tinha doutor Orlando Damasceno, você estava com o Galego. Você estava com quer dizer, a velha guarda mais a nova guarda, estava todo mundo junto com você. Eu queria saber a importância desse pessoal no processo. Eu costumo dizer o seguinte, que política ninguém faz só, se faz sempre em grupo, né? E graças a Deus tivemos o apoio não só de doutor Ottoni, não só do doutor Orlando, não só do prefeito Galego, não só do vereador Alexandre, Carlos Antônio e Ivando, mas tivemos também do senador Efraim Moraes, do senador Efraim Filho, do deputado, Efraim Filho, do deputado estadual Tovar, aqui eu mando um abraço aqui. Mas principalmente tivemos o apoio das famílias de Várzea, das pessoas que quiseram que Várzea continuasse andando para frente. Não voltasse a um passado que é melhor deixá-lo lá guardado. E principalmente do apoio das pessoas, do grupo, da juventude, né, que se engajou na política, que é quem pega na bandeira, é quem vai às passeatas, é quem convence hoje os mais velhos a votar. Hoje há uma inversão. Antigamente, os mais velhos, os pais, era quem convencia os filhos a votar em determinado candidato. Hoje não. Hoje são os filhos, são os jovens que convencem os pais a votar em determinado candidato. E isso lá a gente pode contar. Podemos contar com a juventude e nessa conjunção aí de valores de ex-prefeitos, prefeitos, deputados, enfim, tivemos êxito. Essa pergunta eu sempre faço ao pessoal que tem vindo aqui, é o seguinte: tempo, porque tivemos uma eleição atípica, diferente das outras eleições, e que o tempo foi reduzido para a metade, 45 dias. Como é que você tratou, como é que você trabalhou essa questão do tempo para visitar? Eu sei que você conhecia já o município, mas aquele contato maior com o seu eleitor, como é que foi o seu tempo? Silvio, primeiramente, eu acho que essa redução que houve no micro período eleitoral, ela foi válida, ela é boa, ela é benéfica, sem dúvida. 3 meses de campanha é uma coisa muito elástica, né? Os gastos aumentam muito com propaganda, enfim, com a estrutura da campanha. A estrutura da campanha, né? Que nós sabemos que o quanto é complicado, né? Hoje em dia. Mas foi benéfica esse tempo de campanha. Conseguimos atingir todo o município, não só uma vez, mas conseguimos 2, 3 vezes. Várzea, não podemos dizer que é uma cidade de difícil
acesso para chegarmos em todas as comunidades ou mesmo em todas as casas. Não, deu para fazer bem o município. Você conversou com a comunidade? Sentiu, com certeza. E assim, já vinha trabalhando antes como pré-candidato, né? Pré-candidato, como vice-prefeito também você acompanhava? Exatamente. Como pré-candidato, como vice-prefeito, já acompanhava, de certa forma. E procuramos buscar, nessa pré-candidatura, conversar com as pessoas, saber os anseios, né, da sociedade, da população, da comunidade. Fomos em todas as comunidades rurais, enfim, disso aí surgiu um plano de governo enxuto, um plano de governo sem fantasias, um plano de governo fácil de ser cumprido, que foi distribuído para toda a população e que vamos procurar honrar isso aí. Pelo que a gente entende aqui do resultado na matemática da eleição, há uma linha de entendimento de que as pessoas acreditaram no trabalho que o Galego vinha fazendo juntamente com você e que depois disseram, não, o trabalho trouxe resultados e nós vamos continuar com esse mesmo trabalho. Seria isso? Sem dúvida, Silvio. Apesar dessa eleição ter sido um pouco atípica, né? Não só em Várzea, mas em todas as cidades da Paraíba, a gente viu aí prefeitos que faziam boas gestões, não conseguiram se reeleger. Verdade. É verdade? Prefeitos que faziam boas gestões não conseguiram eleger seus sucessores, mas em Várzea, felizmente e graças a Deus, isso não se repetiu. Em Várzea, o município vem sendo bem administrado, apesar das dificuldades, nós não podemos esconder isso, né? Que existem dificuldades hoje para administrar, mas apesar de tudo, o povo entendeu que o melhor para o município seria continuar com o grupo que está, né? Que um grupo que já vem desde 92, quando meu pai foi eleito a primeira vez, depois veio Orlando, veio meu tio, depois foi dado continuidade na pessoa de Demazinho, que hoje é nosso opositor, posteriormente veio Galego e agora, graças a Deus, cá estou eu dando entrevista como prefeito eleito. Muito bem. Toninho, as últimas informações do município é que você já esteve em Brasília, com o deputado federal Efraim Filho, esteve no seu gabinete, esteve em Brasília. Como é que foi o modelo? Porque muita gente critica o prefeito, eu tenho dito aqui a prefeitos, e principalmente isso de Patos, já disse a muitos que vieram aqui, que o prefeito sem Brasília hoje, nos dias de hoje, o prefeito está morto, ou seja, ele precisa muito de Brasília por causa da questão de recursos, de o que fazer pelo município. Sem dúvida. Como é que foi esse seu primeiro encontro? Fomos a Brasília a convite da CNM para um congresso nacional, né, dos prefeitos eleitos, na eleição agora de outubro, e lá tivemos a oportunidade de sentar com o deputado Efraim Filho, de reiterar os pedidos, né, de ajuda, coisa que ele faz com enorme prazer, porque ele é da nossa região, graças a Deus, ele tem todo esse comprometimento com o Vale do Sabugi, né, não só Várzea, mas as outras cidades, e nos garantiu já recursos para o ano de 2017, né, na emenda, nas suas emendas, né, faltando apenas a gente decidir para onde vai ser carreado esses recursos. Ainda vou sentar com minha equipe agora em dezembro, também não vai se estender muito, para que a gente possa passar para ele, deputado, na medida do possível, procure alocar recursos para determinado setor. Aí a questão de projetos, vocês também já estão analisando. Isso, também. Exatamente. O que fazer eu pedi ele disse que nós tínhamos até janeiro para passar essas informações para ele e no mais tardar, meados de dezembro, a gente está passando já para não correr nenhum risco. Porque ele tem que alocar esses recursos anterior para poder ter validade em 2017. Ele já assegurou. Agora no final de, salvo me engano, outubro. Ele teria até outubro, novembro. Ele já assegurou esses recursos. Só está faltando dizer para quê. Né? Que aí realmente a responsabilidade vai ser nossa. Mas os recursos já estão garantidos. Tal, né? Exatamente. Como elaborar, como fazer projetos importantes para Várzea. Ainda falando de campanha, porque depois eu quero entrar dos detalhes de quem vai ser, como é que vai ser o prefeito Toninho. Alguma coisa lhe chamou a atenção do município? Por exemplo, Patos, a grande notícia de Patos era o pé de pedra das pessoas. Não, pede isso, aquilo, outro. Várzea tem isso ou é diferente o nível de pensamento lá do eleitor de Várzea? É um pouco diferente. Um pouco diferente justamente em razão da escolaridade que existe no município. As pessoas evitam pedir. Ou seja, quanto mais educadas, menos pidona? Menos. Veja bem, quanto mais educado e quanto mais acredito que o município
possa trazer, né? possa gerar de emprego e renda, né? Não só no setor público, porque o público hoje está saturado, mas no privado, e lá em Várzea nós temos a exploração do quartzito, né? Que gera muito emprego, hoje está um pouco deficiente isso aí, em razão da crise, né? Da crise pela qual passamos, mas em Várzea as pessoas gostam de trabalhar, as pessoas trabalham, certo? Então, acho que em razão disso, as pessoas têm independência financeira e em razão disso não se pede tanto. Facilitou o trabalho de vocês. Facilita bastante. Muito bem. Eu vou a um breve intervalo. Daqui a pouco eu vou tratar com o prefeito Toninho sobre o município de Várzea especificamente. E aí eu quero saber dele como é que vai ser a formação de governo, secretariado, como é que vai trabalhar a máquina do município de Várzea. Só daqui a pouco, na volta, a gente conversa com o Toninho, já agora saindo do aspecto da eleição, entrando agora no aspecto do não mais candidato, agora sim prefeito de Várzea, o Toninho, que vai falar conosco sobre estrutura, sobre uma série de coisas no município de Várzea. É um brevíssimo intervalo, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso ponto de vista de hoje. Nosso convidado de hoje, prefeito eleito do município de Várzea, é o Toninho. O Toninho está aqui do nosso lado. No primeiro momento, nós trabalhamos a campanha, como é que foi o desenrolar da campanha, modelos de formação, tudo. Agora não, agora eu vou trabalhar com o prefeito eleito e que tem, a partir do dia 1º de janeiro, N responsabilidades com o município de Várzea. Advogado por formação, meu amigo Toninho, como é que vai ser feito o seu trabalho? Projeto para programas de governo, se você já trabalhou tudo isso, como é que está a sua estrutura para chegar na prefeitura? Silvio, é preciso dizer antes de tudo que vamos encontrar uma prefeitura enxuta, diferente, infelizmente, de alguns outros municípios da Paraíba. Várzea tem uma história de bons gestores, né? Sempre tiveram contas aprovadas. Não existe essa história de um prefeito deixar débito para o outro. Enfim, vamos, graças a Deus, encontrar uma prefeitura enxuta, tranquila, fácil de administrar, sob esse aspecto. Não vamos precisar administrar problemas passados. Claro. Os problemas que iremos administrar serão os normais de toda e qualquer gestão. Vamos procurar nos pautar naquilo que pregamos durante a campanha, né? Os compromissos que assumimos, em especial com relação ao nosso plano de governo, que já foi traçado isso aí, né? E procurar cumprir isso aí, sem fugir muito do já esperado. Você era um vice-prefeito atuante, ou seja, você conhecia os problemas de Várzea, estava sempre ali no dia a dia de Várzea? Silvio, para ser franco, porque você tinha seu trabalho, eu costumo né? brincar e dizer que eu sou o vice-prefeito perfeito, porque não interfiro, deixei o prefeito da nossa cidade sempre à vontade para trabalhar, até porque acreditávamos e acreditamos na sua competência, na sua forma de administrar. Nesse aspecto, não. Nesse aspecto administrativo, eu não fui tão presente, não. Eu confesso que não. Correto. Mas sempre lá no município, sempre ajudando no que era possível, quando era chamado, intervindo, mas deixando o prefeito sempre muito à vontade para fazer a gestão dele, deixar a administração à cara dele. O seu secretariado para assumir os destinos de Várzea, como é que ele vai ser trabalhado? Você já tem pronto? Já tenho ideia de quase todos. Quase todos, Quase né? todos. Como é que eles foram trabalhados? Trabalhado em conjunto? Como é que foi feito Vamos procurar trabalhar em conjunto, né? Claro. Ainda não divulguei, por uma questão de coerência, de prudência, porque nós sabemos que os primeiros dias de uma administração devem ser conduzidos com muita responsabilidade, com muita prudência, para que a gente possa trabalhar o restante do mandato com mais folga, né? Então, assim, vamos nomeá-lo conforme a necessidade, né? Tem uns que, claro, de imediato tem que ser nomeado, até porque também são gestores, que é o caso da ação social, da saúde, da educação, né? Correto. Outros não podem deixar de ser nomeados, como
Tesoureiro, infraestrutura, secretário de Finanças, tesoureiro, né? secretário de finanças, chefe de gabinete, Correto. mas outras secretarias vão ter que esperar um pouquinho. Não é coisa de muito tempo, não, é coisa pouca. Você pensa em diminuir a quantidade de secretarias ou não? Não. Várzea tem... Vai ser um elemento normal, no primeiro momento você... tá nos 100 nomeando primeiros esse pessoal. dias a gente vai procurar Estruturar. identificar o necessário, né, para que depois a gente possa passar a fazer essas nomeações com mais cautela. Esses nomes, alguém já da anterior? Ou Tem nomes já, tem nomes pessoas que eram da anterior que vão continuar? Isso. Tem secretário na administração que vem desde a época de Orlando. Ah, entendi. A exemplo do secretário de Educação, que nesses anos todos tivemos o melhor IDEB da Paraíba. Esse, pronto, eu vou... Esse aí você já está anunciando? Eu vou anunciar publicamente que vai continuar o nosso José Hamilton, pela competência, pela forma de que trabalha, pela forma dedicada que trabalha, que se empenha para o município e pelos resultados que sempre obteve, né? Então esse aí, pronto, já disse que minha esposa seria a secretária de Ação Social, que é natural que seja a primeira dama, certo. E José Hamilton vai para a educação, continua na educação, melhor dizendo. Demais nomes é que você vai deixar para... Demais nomes já... Basicamente você já tem todos prontos, e né? eles já sabem, né? Porque eu já tive conversas... Você já tive algumas conversas particulares, já tranquilizei alguns, já disse que há outros que se preparassem, pedi para não divulgar, pedi para que não comentasse, para não criar uma expectativa, né, no município e, enfim, evitasse nesse primeiro momento para que a gente possa fazer isso com naturalidade. No papel a equipe é boa? Muito boa, muito boa. Eu falo do papel porque aí a gente vai ver na prática, no dia a dia, né? De pessoas capacitadas, sem dúvidas, técnicos em cada área, né, na saúde, na educação, na infraestrutura, temos também uma pessoa muito boa que vai nos acompanhar. Enfim, acredito que em todas as secretarias que serão nomeadas vão ser pessoas competentes. Você como advogado vai ter um setor jurídico bom, né? Com certeza. Aí eu volto a dizer... Vai trabalhar em causa própria não, né? Não, e nem pode, né? Na verdade, nós temos um grande assessor, né, que é José Lacerda, que vem desde a época de meu pai prefeito, desde 93, né, que já passou por todos esses mandatos. Várzea nunca encontrou problema nenhum com contas reprovadas, o município nunca teve uma conta reprovada, nunca teve um convênio federal que não tivesse sido aprovado, enfim. Isso só mostra a competência da equipe. E o que é bom, Silvio, a gente tem que continuar, né? Tem João Soabrantes, João Pessoa, que nos dá também um grande suporte, também é provável não, também continuará conosco, né? Mas, enfim, tudo isso ainda está sendo montado com toda a responsabilidade do mundo. Meu caro Toninho, vamos trabalhar agora a questão do seu programa de governo. Você me falava agora IDEB, educação, como uma grande referência para a Várzea. Vai continuar sendo a menina dos olhos do prefeito, ou seja, educação de qualidade, uma saúde de qualidade? A educação é base de tudo, é base de toda a sociedade. Toda a sociedade se constrói com a educação e com o trabalho. Sem dúvida, a educação de Várzea vai continuar sendo a menina dos nossos olhos, né? Mas não só a educação, também a saúde, né? Eu posso dizer isso com toda a tranquilidade do mundo, que temos 2 grandes médicos no município, que é Ottoni e Orlando. São pessoas que sempre dedicaram sua carreira profissional aos munícipes de Várzea, sempre atenderam sem discriminação nenhuma, seja de lado A ou lado B, enfim, que são essas 2 pessoas que vão poder nos dar suporte nessa área, onde eu vou ficar extremamente à vontade para ouvi-los, até porque um é pai e outro é tio. Mas também não só educação e saúde, precisamos também voltar, Várzea precisa recuperar a geração de emprego, que eu disse que ficou um pouco abalado em razão da crise, mas que o setor de mineração pode ajudar e muito isso aí. Então nós vamos ter uma atenção toda especial a esse setor, para que ele possa recuperar a condição de voltar a gerar emprego no município. Eu me lembro da época quando o Galego tentou trazer aquela região do Seridó do Rio Grande do Norte, juntamente com a Paraíba, para formar uma cooperativa, alguma coisa dessa natureza. Me parece que a crise deu uma abalada nisso aí. Você tem conhecimento disso? Não, em Várzea existe uma cooperativa de mineradores. Já existe. Muito embora esteja ande um pouco com dificuldade, né?
Certo. Vamos procurar levantar uma situação de que ela possa voltar a caminhar bem, a gerar emprego, a gerar renda, enfim. Temos que olhar com muita atenção para esse setor. Na sua visão, na sua ótica, para o município de Várzea não depender só do setor público, criar um modelo de economia, no caso a mineração, seria importante. Várzea sempre teve como vocação econômica a mineração. No Certo. passado era a xelita, hoje o quartzito. Não era agricultura, não. Nunca foi agricultura, não. Nunca, a agricultura de Várzea sempre foi mais de subsistência. Aquela Plantar agricultura e comer e familiar, tal. subsistência, aquilo que nós já sabemos. A vocação, na verdade, sempre foi a exploração do minério, né? E é onde gera muito emprego. Hoje em Várzea, com toda a dificuldade que existe, mas ainda tem aí seus 200, 300 pessoas trabalhando nela diretamente, né? O que há um pouco tempo atrás trabalhava em torno de 500 famílias, 500 pessoas, melhor dizendo, quer dizer, 500 famílias que trabalhavam naquele setor. No caso, né? Perdemos com a crise, né? E a gente tem que ter um olhar todo especial para que isso aí volte a crescer. O município de Várzea precisa voltar a gerar emprego nesse segmento aí. Quando a pessoa, como eu estava dizendo anteriormente, tem sua independência financeira, ele procura menos o município, ele procura menos o público. Há uma menor dependência. Exatamente. E com isso, existem recursos que podem ser trabalhados em outros setores, né? Pode-se melhorar a educação, a saúde, a infraestrutura, enfim, né? Quanto menor a dependência do público, mais sobra recursos para que o município trabalhe em outros campos e que, na verdade, esse benefício retorne para o município. Toninho, você como advogado sabe também que tivemos uma série de problemas relacionados a obras nos municípios. Como é que anda Várzea nessa questão de obras inacabadas? Como é que anda o município quando se trata desse aspecto? Tem algumas obras que estão em andamento, né? Umas vão ser concluídas até dezembro, outras acredito que vai passar para a nossa gestão, mas tudo dentro da normalidade. Acredito eu que prazo, aquela coisa toda. Acredito eu que tudo dentro da normalidade. Já procurei me informar com a Caixa Econômica, né, nessa viagem que eu fiz a Brasília, e realmente o que a Caixa nos passou foi que estava normal, né? Dentro da normalidade. Recursos ainda para sair, né? Saiu parte dos recursos, outra parte ainda não saiu, quer dizer, não tem nenhuma obra dessas com 100% de recurso e ela inacabada, não. Está em andamento, está tocando. Como é que vai ser sua relação com o governador Ricardo Coutinho? O governador convidou alguns prefeitos para sentarem lá em João Pessoa para conversarem, para tentar o modelo de aproximação. Porque eu sei lá, no caso de Várzea, por exemplo, o Demazinho é o homem do governador, seria o homem do governador. Já teve um primeiro contato ou não pensa nesse momento nisso? Não, ainda não tive um primeiro contato com o governador. É bem verdade que o candidato do partido dele em Várzea foi o nosso opositor. Mas lá no governo nós temos uma pessoa também forte, digamos assim, Moraes, que é o nosso Efraim Moraes, né? Que é o secretário. Nesse caso você vai ter Tem aproximação, tem ligação. O necessário para estar com o governador vai estar aí à frente. E não vai ter ninguém que vai impedir isso aí, não. Pela ligação que nós temos com o senador Efraim e pela ligação que o Efraim tem com ele, né? Fazemos parte de um grupo, esse grupo apoia o projeto de Ricardo Coutinho, né? Votamos nele em 2010, votamos nele em 2014. Não pretendemos até agora deixar isso, né? Deixar esse grupo, enfim. A tendência natural é seguir Efraim Moraes. Efraim Moraes. É seguir o partido, né? Seguir o partido. Fazemos parte de um grupo, né? Fazemos parte de um partido e temos que segui-lo. Não adianta querer enveredar por uma carreira solo e depois quebrar a cara, né? Toninho, esse momento nacional lhe preocupa? Ou seja, você vê Brasília hoje com dificuldades de governabilidade, dificuldades com relação ao legislativo, dificuldades com relação ao judiciário. Enquanto advogado também eu queria lhe ouvir. Lhe preocupa esse momento nacional? Sem dúvida, sem dúvida. Até por administrar um município pequeno, em que quase que a totalidade da receita provém da União, né? Infelizmente o município ainda não pode, através de
de receita própria, através dos impostos que são gerados, caminhar com as próprias pernas. Por isso a preocupação. Quando lá em cima vai mal, a tendência do município pequeno é sofrer bastante. Os municípios já vivem necessariamente dos impostos, ou seja, dos valores dos que são repasses, né, do FPM, enfim, né, acaba dificultando muito a administração, né, oscila muito essa receita, enfim, né, o momento em que o país vive é um pouco delicado. Muito bem, meu caro Toninho, ainda no próximo bloco, eu ainda vou fechar esse bloco, uma última pergunta desse bloco, depois a gente entra na essência da questão do município de Várzea, da política do município de Várzea. Meu caro Toninho, a situação Brasília é muito complicada. Como é que anda hoje? Os municípios reclamam muito de repasse na área de saúde, porque o governo federal tem a história de dizer, eu vou criar o programa Saúde na Família. Aí deixa muita coisa do programa para que o município... O ônus maior para com o município. E isso tem prejudicado boa parte dos municípios, exatamente no processo de manutenção desses programas. Sem dúvida. Para se ter ideia, o município de Várzea recebe da União, para manter o PSF, certo, a importância é algo em torno de R$10.000. Só o médico ganha 12, né? Então por aí você já tira, né? O resto o município tem que arcar com toda a responsabilidade, né? Exato. E o pior é que esses valores, eles não são corrigidos, eles não são atualizados. Existe sempre um déficit enorme com relação a isso aí. Então existe sim essa preocupação. A CNM tem batido muito nesse ponto. Quando for criar um programa, que crie e dê condições para o município manter. Correto. Não joga a responsabilidade do município, não. Prefeitos, não, né? Exatamente. Você esteve lá em Brasília, nesse encontro da Confederação Nacional dos Municípios. O que é que eles se preocupam tanto nesse momento? Qual é a grande preocupação deles com relação, principalmente a municípios pequenos, como é o seu caso? A maior preocupação, pelo que eu senti lá, é justamente essa questão dos programas, que são sempre feitos, mas que o município sempre assume o maior encargo, e a questão da Previdência. A questão da Previdência é um outro problema sério. Os municípios estão endividados com o regime geral de Previdência, e a orientação deles é que no sentido de que o município crie sua própria Previdência, para que possa sair dessa... No caso, a tendência de Várzea é que você crie a própria Previdência? Não, acredito que não. Porque Pato já tem a dela, né? O amigo me perguntou a respeito da preocupação da CNM, eu respondi. Isso. Eu tenho um pouco de receio com relação a isso aí. Eu na condição de gestor, tenho um pouco de receio. Na época, inclusive, Galego, quando mudou o regime seletista para estatutário, foi lhe dada essa oportunidade de mudar também de regime. E naquela época eu fui o primeiro a aconselhar a não fazer. A não fazer. E por quê? Quando a coisa é bem administrada, dá certo. Se você pegar alguém e desmantelar... Dá certo. Mas se nesse caminho aí vier um gestor que não tenha tanta responsabilidade, que recolha mais de um repasse, ou que faça pior, começa a fazer empréstimos, né, ao Instituto, e depois a parcelar como se parcela com a Previdência, né, aí... O próximo gestor que pegar... fica complicado porque daqui a pouco Santa Luzia passa hoje por um sério problema que o que se arrecada não tem condições de pagar os inativos. Está passando também, né? E passa também, enfim... É complicado. Além de você ter que pagar uma folha já dos efetivos, já aquelas pessoas que trabalham, está pagando uma folha também do inativo. Fica difícil. Toninho, vamos dar um brevíssimo intervalo. Na volta eu volto aqui com o Toninho na nossa terceira e última fase do nosso ponto de vista. É só um brevíssimo intervalo, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso ponto de vista de hoje, já no nosso terceiro e último bloco, recebendo aqui o prefeito eleito do município de Várzea, o Toninho. Prefeito, uma coisa que a gente luta, que trabalha aqui, é essa questão de sistema de valorização do funcionalismo público. Qual é a visão do Toninho para o funcionalismo público do município de Várzea? Primeiramente, eu quero tranquilizar a todos, né? Em Várzea, teremos demissões. Depois que passa uma política, começa o clima de terrorismo na cidade. Quem vai sair? Vai sair, vai ser perseguido, vai ser transferido, enfim, né? Nós sabemos como
como é um pós-campanha. Então, inicialmente, Silvio, eu quero dizer a todos que fiquem tranquilos. Graças a Deus vivemos em uma democracia onde as pessoas têm liberdade de escolha. Você pode votar em candidato A, candidato B ou candidato C. Isso aí faz parte da democracia. Dia 2 de outubro já passou, dia 2 de outubro já é história. Isso. Então, o que espera... Palanques desarmados. Palanques desarmados, graças a Deus, lá tem essa característica. Então, daqui para frente, como é que vai ser nossa administração? Ela vai ser toda voltada para que o servidor público seja valorizado. É projeto nosso de governo implantar o PCCR para todas as categorias. Hoje, só quem tem é a educação. Tanto é que a educação sempre desponta no município, né? Então, nós vamos ampliar isso. Vamos ampliar esse PCCR, esse plano de carreira e remuneração, para a saúde também, para todas as categorias de servidores do município. E sempre tratando o servidor como prioridade, para que ele possa também desempenhar um bom trabalho no município, né? É verdade, o servidor que é valorizado, ele também passa isso para o público. E é isso que nós vamos cobrar dele, né? Vamos cobrar um bom atendimento ao público. Enquanto prefeito, me parece que você vai ter uma transição tranquila, né? Ou seja... Já estamos tendo. Já estão. Como é exatamente isso que eu estou querendo saber. Como é que está sendo feita essa transição? Está sendo feito tudo dentro da normalidade, com toda a tranquilidade possível. Afinal de contas, às vezes eu até brinco, eu me esqueço que eu sou o vice-prefeito do município, mas também faço parte da administração, né? Da atual. Então, está sendo trabalhado tudo da forma mais tranquila possível. Os nomes sugeridos, o prefeito José Ivaldo, nosso galego, me deixou bastante à vontade para que eu escolhesse até os que seriam, em tese, indicados por ele. Fica à vontade, Toninho, escolha os seus 6 nomes aí para que a gente faça uma transição tranquila, a mais tranquila possível. Ainda voltando na questão do funcionalismo, como é que anda? Tem muitos municípios aí que anda com folha inchada, com muito funcionário contratado, funcionário... eu queria saber primeiro a sua política com relação ao funcionário público. Por exemplo, Várzea vai precisar de funcionário, ou seja, nós vamos ter que fazer concurso público em Várzea? Sem dúvida. Várzea, de certa forma, tem uma folha de servidores um pouco enxuta. Na verdade, tranquila. É algo que gira em torno de 45% de sua receita, o comprometimento. Então, ainda está bem distante daquele limite, né? Que é 54. 56, né? Na verdade, isso, mas 54 variar, já atinge, né? O limite prudencial. Várzea está bem nesse aspecto aí. Não há contratados, até porque a legislação lá é respeitada, né? E com relação a concurso, claro que faremos. Existem cargos vagos hoje, né? Isso. Existem alguns cargos vagos lá. Necessariamente você vai preencher com concurso público? Com certeza, com concurso público. As pessoas já podem ir se preparando, já podem ir estudando, porque em Várzea, logo no início da nossa administração, será realizado concurso público. Os cargos que tiverem vagos serão preenchidos com concurso público? Com concurso público, impreterivelmente. Eu estava vendo aqui sua Câmara Municipal aqui, e claro, dia 1º nós vamos ter eleição para presidente da Câmara Municipal de Várzea. Como é que vai interferir? A pergunta o prefeito vai ter o candidato, o prefeito não vai ter candidato? O prefeito tem 5 filhos na Câmara. Não tem preferência por nenhum deles. Isso. Já se lançaram alguém lá, não? Já. Não tem preferência por nenhum deles. Porque você tem 5 votos, Gosto de todos de forma igual. Gostaria de interferir o mínimo possível. Primeiramente porque o momento é deles. Claro. O momento é deles. Na verdade, são eles que decidem quem vai ser o condutor lá do Legislativo. Então, eu gostaria de interferir o mínimo possível. No seu caso, dos 5 que você tem, sairia num consenso, você apoia? O nome que foi indicado pelo grupo, pelos 5, eu não faço objeção nenhuma. A sua visão é importante ter uma Câmara ao seu lado? Com certeza. Porque aí você tem 5, né, de 9. Não, com certeza nós iremos fazer o nosso presidente, né? Vai ter algum projeto que você precisa de mais. Com certeza, exatamente. Aí onde a gente vai tentar buscar um vereador da oposição para que a gente possa ter os 2 terços
e administrar com um pouco mais de tranquilidade, né? Porque há matérias em que é necessário um quórum qualificado. E aí a gente precisa desses 2/3. O seu secretariado está sendo escolhido agora, está sendo um consenso e tudo mais. Como é que você vai avaliar? Ou seja, você vai sentar com cada um, vai sentar com a equipe como um todo? Como é que vai ser feito esse seu trabalho com o seu secretariado? Vou sentar com cada um com relação à sua parte específica. Depois com todo. E depois com o grupo, cobrar principalmente, Silvio, o bom atendimento ao público. Isso aí eu não vou abrir mão. Certo. Quem tiver cansado, quem tiver estressado e quiser ir trabalhar para maltratar aquele menor, esse fica em casa nesse dia. Uhum. Nós vamos cobrar isso vamos dar condições de trabalho. Mas vai cobrar resultado. Mas vou cobrar resultado. E cobrar principalmente o bom atendimento ao público. Independente de qualquer coisa. Independente, volto a dizer, se votou em A, B ou C. Não. De 1º de janeiro em diante, seremos prefeitos de todos. De todos, sem distinção. O Várzea, por exemplo, tem na referência cultural o famoso João Pedro de Várzea, né? Que é realizado após os festejos de João e de Pedro. Sempre no segundo final de semana de julho. De julho. O seu pensamento é continuar valorizando a cultura? Manter, sem dúvida. Sem dúvida. Se possível, estender isso aí. Carnaval pretendemos fazer dentro, claro, de nossas limitações. Uma festa que possa segurar o jovem do município para que evite risco em outras cidades, evite... Claro. Ficar todo mundo de Várzea. Exatamente, evite ir beber em outra cidade e no final aconteça algum acidente, enfim, e o município todo perde, né? O Galego tem tentado no João Pedro trazer aquela turma de fora, mas ele dá uma valorizada muito à turma da terra, sem né? Dúvida, sem dúvida. A sua ideia também é continuar? Continuar, sem dúvida. Temos lá hoje 3 filhos da terra que trabalham nessa área, né, de artística, e pretendemos também, com certeza, valorizá-los, sem dúvida nenhuma. Tony, outro ponto importante da questão da administração dos municípios tem sido a situação. Me parece que Várzea está mais tranquila quando se trata de limpeza, de lixo, de como é que você vai trabalhar essa questão ligada exatamente a um problema hoje que é seríssimo em todas as cidades, que é a situação do lixo. Exato. Várzea hoje tem com relação à limpeza da cidade, não. Realmente a cidade é uma cidade... Os garis estão cidade, isso, trabalham. É uma cidade limpa, mas que precisa melhorar ainda mais, né? Na verdade, a pessoa nunca deve estar satisfeita com aquilo, deve estar sempre buscando mais melhorias, né? Aprimorar a coisa. Aprimorar, sem dúvida. Hoje nós temos um problema somente com relação ao depósito do lixo, que hoje é feito em São Mamed. Várzea não dispõe de um aterro sanitário próprio. Correto. Que a gente vai procurar ver se consegue isso, ou vamos trabalhar de forma em consórcio com os municípios do Vale do Sabugi para que a gente possa sanar esse problema, que não é só de Várzea, mas que de muitos municípios da Paraíba. Aí entra o deputado Efraim Filho. Com certeza. Pode, com certeza. Toda ajuda é bem-vinda. Porque é uma questão maior, né? É o que eu digo. É o que eu digo. Nós temos que trabalhar em parcerias com outros municípios. E o Vale do Sabugi, os prefeitos são amigos, os municípios são co-irmãos, não é verdade? Quase todos problemas muito parecidos. Tem problemas parecidos, né? Então, assim, é procurar fazer um consórcio para que a gente possa resolver. Esse seria a primeira sugestão de um primeiro consórcio seria a questão do lixo. A situação das estradas, como é que anda no município? Boas, estão boas. De Várzea a São Mamed, de Várzea, a Santa Luzia, está numa condição normal, razoável, dá para trafegar normalmente. A questão do agricultor, como é que anda? Porque a agricultura não é tão grande, não, né? Mas... Infelizmente não, mas aí, veja bem, nessas andanças, né, na campanha, eu procurei reiterar o compromisso do município estar sempre presente. Tanto é que eu vou, agora já em dezembro, me reunir com todos os presidentes das associações comunitárias para procurar agendar o plano. Exato, e procurar agendar datas que eu possa, nas reuniões, a nossa administração possa estar presente. Quando eu digo a nossa administração, não é só eu, não é só o vice, mas o secretário de Educação, saber se está tudo ok com os alunos da zona rural. Entendi. A secretária de Saúde, Infraestrutura, para saber o que é que está precisando, enfim.
O maior problema detectado lá com relação à agricultura é o maquinário, né, que infelizmente e por razões financeiras não pode sempre estar presente, porque tem os custos, né, o custo é alto, né, e o município atravessa uma certa crise, enfim, mas que a gente vai procurar corrigir isso aí. Você estava falando da questão de zona rural, você ainda mantém, eu estou tratando sempre, mas pelo fato de você vir com o Galego, a manutenção dessas escolas na zona rural, muitas vezes tem que ter o transporte para estar transportando esse pessoal. Como é que anda essa situação? Com relação ao transporte, para pegar o alunado na zona rural, sem problema nenhum, está tranquilo, está sendo feito sem maiores atropelos, graças a Deus, e a gente pretende manter isso aí, sem dúvida. Mas com relação aos grupos escolares que existem na zona rural, também estão sendo mantidos a contento. Na questão da Secretaria de Educação, com relação a modelos de formação e modelos também de remuneração do professor, como é que anda no município? Como eu estava dizendo aqui anteriormente, a educação é o único... Até porque Várzea... Várzea tem despontado, né? De prêmios nessa área. Justamente. Então, Várzea, assim, Várzea é a única categoria que tem PCCR é educação. É educação. É que você quer estender para outras áreas. Para as outras áreas, para todas as outras, na verdade. Lá existe já o PCCR, os professores ganham bem, as correções, os ajustes são sempre feitos também a contento, muitas vezes até superior ao que eles pedem. E com relação à pedagogia aplicada, aí eu faço aí eu repito as palavras do Galego. Eu não vou atrapalhar e vou dar condições deles trabalharem, porque eles sim, melhor do que ninguém, sabem fazer isso muito bem. Tanto é que Várzea vem obtendo grandes resultados, né? Você falou do meu amigo Galego, falou no Ivaldo, de muitos anos que eu sou amigo do Galego. O Galego disse, não, estou terminando meus 8 anos, vou deixar o Toninho trabalhar à vontade, não quero mais nada, pelo menos nesse primeiro momento, com relação à Várzea. Já conversaram vocês dois? Sim, muitas vezes. É preciso dizer... É verdade o que está me dizendo? É verdade, é verdade, sem dúvida. É preciso dizer, Silvio, que infelizmente na política, a gente tem visto o prefeito briga com o vice. Eu disse a ele que eu não acreditava que ele ia sair assim. O sucessor briga com o antecessor. Claro. Mas em Várzea é diferente. Em Várzea, primeiramente, a nossa relação não foi construída com base em política. É uma familiar. Eu já conheço Galego desde 88, desde os meus 8 anos de idade, que ele é afilhado de uma tia minha. Enfim, as nossas relações sempre foram as melhores. Certo. Foi assim como vice. Tanto é que eu fui eleito e reeleito sendo vice dele, quer dizer, ele não procurou outra pessoa. Quando foi para indicar um sucessor, o primeiro nome que veio em sua mente foi o meu. Então nós temos uma relação fraterna, não tenha dúvida disso não. Isso que ele está dizendo não é demagogia não. Ele realmente já conversou comigo várias vezes, disse até para que você, para você não sofrer o que eu sofri, né, com a figura do ex-gestor, eu vou me afastar do município de Várzea para que você possa imprimir o seu ritmo e dar a sua cara à administração. Toninho, nós estamos chegando na reta final do nosso ponto de vista de hoje. Antes de tudo, agradecê-lo por estar aqui conversando conosco e, claro, desejando boa sorte no seu trabalho. Como é que vai ser esse prefeito Toninho aí na cabeça dele? Eu vou ser prefeito voltado para isso, aquilo, outro. Como é que vai ser esse prefeito? Silvio, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa, respondendo algumas perguntas, esclarecendo algumas dúvidas. O que esperar do prefeito Toninho? Primeiramente, um prefeito honesto, um prefeito trabalhador, um prefeito sério, muito sério, responsável, cioso de suas obrigações, certo? Mas um prefeito amigo, um prefeito que você vai poder procurá-lo e ele vai estar sempre de braços abertos para recebê-lo. Um prefeito que vai procurar ser diferente no sentido de estar mais perto do povo, certo? Enfim, é isso que vocês podem esperar de mim. Prefeito trabalhador. Eu vou procurar honrar cada voto que me foi dado nessa última eleição. Na sua posse, alguma festa, alguma coisa para a comunidade ou uma posse normal?
Acredito que normal, em razão da A situação situação que passa que passamos, no né? município. Acredito que normal. Se for feito alguma coisa, claro, será feito, será divulgado com o pessoal. será divulgado e será uma coisa privada, Muito bem. nada do município, arcando com nenhuma Despesa do município. Tony, obrigado aqui por estar conosco Quem aqui. agradeço sou eu. Sucesso do seu trabalho lá enquanto prefeito no município de Várzea. Um abração a todos. Na próxima semana nós estaremos de volta aqui com mais um ponto de vista. Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser.